Olá, sou o Neto, sou aqui do Obra na Mão. Nós aqui ajudamos construtores a fazer gestão lucrativa de obras em 30 dias. E agora eu quero conversar com vocês sobre como não iniciar uma obra já no prejuízo. Tivemos um probleminha no áudio, o pessoal aí falou. Vamos ver agora que quem entrar agora na live aqui, você vai poder sinalizar para a gente se está tudo ok. Eu espero que agora assim a gente tenha resolvido esse problema do áudio. Bom, gente, como começar uma obra sem ter prejuízo, né? Como é que a gente faz isso? Eu gostaria muito de ter tido essa live no início da minha profissão, no início lá, quando eu estava começando a empreender. Teria evitado vários e vários problemas, né? Ou seja, eu tive um problemaço em várias empresas, em várias obras, um problema sério devido à experiência. Por quê? Porque eu comecei a obra no prejuízo, né? Ou seja, a gente não tinha maturidade empresarial. E é justamente sobre esses assuntos que eu quero conversar com vocês, né? Sobre a maturidade empresarial, certo? De você se conhecer e como você começar uma obra sem ter prejuízo. Mas tem um passo a passo que eu anotei aqui para vocês, tá? Tem um passo a passo aqui que eu anotei para que vocês possam acompanhar, certo? Para que vocês não tenham prejuízo nas obras. Bom, primeiro quero contar a vocês uma história, né? Uma história de alguém que eu conheci há pouco tempo que me contou. Um pouco antes da pandemia, ele iniciou uma obra por empreitada, né? Ele fechou uma obra por empreitada, a construção de uma casa, de um condomínio. E a obra começou. E logo pouco, assim que a pandemia deu início, houve um problema sério de abastecimento de material. Não sei se vocês recordam, mas além de não ter material, os preços estouraram. Foi um efeito muito louco, ninguém conseguia explicar. Faltava material para tudo, faltava cimento, faltava aço, faltava blocos, certo? E, inclusive, mão de obra. E os preços aumentaram muito, né? Ou seja, os preços assim, poxa, aço duplicou, cobre triplicou, madeira nem se fala, cimento, tudo aumentou muito, tudo fugiu do parâmetro. Não existe orçamentista, não existe planejador que conseguisse entender, que conseguisse se preparar para um fenômeno como aquele da pandemia. E aquilo ali tirou qualquer um, né, da sua zona de conforto. Todo mundo teve um problema grave. E esse jovem, né, ele foi conversar com o cliente, né, foi lá falar, disse, olha, não tem como, a gente tem que rever os contratos. E aí o cliente disse para ele, cara, isso é problema teu, não tem nada a ver. Tá, eu fechei contigo, eu quero a obra pronta, eu quero a casa pronta. Bom, isso quebrou o cara, praticamente, certo? E é justamente sobre isso que eu quero conversar com vocês. Como vocês não quebrarem, tá? Como vocês não terem problemas para começar a obra no prejuízo. Tá? O primeiro ponto que vocês têm que entender é qual é a tua maturidade empresarial hoje. Tá? Você já vem construindo, você já vem com a tua empresa, a tua equipe já está treinada, vocês já fizeram isso alguma vez, vocês já elaboraram esse tipo de obra, tá? Vocês já têm segurança para orçar, planejar e controlar essa obra, porque é o seguinte, vamos lá, quando você dá início a uma construção, que é a primeira vez que você executa esse tipo de obra, você vem cheio de segurança, porque você nunca fez. Ah, poxa, é a primeira casa que eu faço o prédio, a primeira casa, vai ser fácil? Não, não vai. Ah, eu só faço casa, é o primeiro prédio que eu faço, vai ser fácil? Também não vai. Por quê? Porque é a primeira vez e é natural você ter receios, é natural você estar errando, você não tem experiência, você não tem histórico, tá? Você não tem bagagem para mostrar ali tudo que você sabe, então é totalmente natural, certo? Bom, assim sendo, tá, você vai ter que entender o seguinte, como é que você vai fechar contratos dos mais arriscados, certo? Com clientes, se você não tem experiência, se você não tem know-how, tá? Se você não sabe como executar aquilo. Então, é justamente essa balança que você tem que pesar, tá? E vamos fazer aqui um passo a passo para que você evite ter esse tipo de problema. Primeiro passo, tá certo? É você fechar o escopo da tua obra, certo? Primeiro passo é você saber exatamente o que é que você tem que construir. Quantas e quantas pessoas dão preço apenas por metro quadrado, tá? Que eu brigo tanto aqui. Quantas e quantas pessoas fecham contratos sem ter estudado os projetos corretamente, sem ter visitado o canteiro, sem ter feito tantas e tantas etapas que a gente solicita para que se execute. Então, gente, tudo isso que ocorre são problemas que poderiam ser evitados se você tivesse seguido esses
passo a passo, né? Se você tivesse seguido esse caminho. Então não adianta você fechar uma obra mais arriscada se você, porque eu vou ganhar mais dinheiro, você não vai, você vai se arriscar mais, certo? Então o primeiro passo que você tem que entender é saber qual o teu porte, né? Se conhecer, você já fez essa obra ou não. Se você não fez essa obra, talvez seja melhor você prestar apenas serviço, né? Ou seja, você fornecer apenas mão de obra, né? Ou seja, uma mão de obra que você consegue gerenciar com a equipe que você já conhece, ou com a equipe que já tem pessoas ali dentro que já executaram esse tipo de construção, certo? Com pessoas que vão poder te ajudar, certo? Pessoas que vão saber o melhor caminho para você ali, tá? E, bom, isso sim vai aliviar muito os teus riscos. Por quê? Porque você seguindo uma programação semanal com essa tua equipe, você definindo as metas, você definindo os processos e os procedimentos, você vai conseguir ter uma equipe mais eficiente, certo? Isso é a maneira mais tranquila? Nem tanto. Às vezes, certo? Principalmente para aquele que está no início da profissão, aquele que está começando, aquele que está naquela fase, poxa, saí da faculdade agora há pouco, ainda não consegui ter experiência, tá entendendo? Poxa, o máximo que eu consegui foi participar com um estágio, ou então o máximo que eu consegui foi ficar ali ao lado de um colega que já está construindo. Então, poxa, cara, calma, tá? Eu acho que você ainda não deve dar esse passo, certo? Eu acho que você deveria dar um passo um pouco antes, talvez você fazer uma obra por administração, tá certo? Onde você recebe um percentual pelos materiais e pela mão de obra, ou até, quiçá, uma obra ali por consultoria, né? Ou seja, uma obra ali onde você vai conseguir dar o teu valor para os clientes, mas você não vai se arriscar tanto, tá certo? Você vai ganhar um pouco menos, mas você está ganhando experiência, você está ganhando know-how, você está aprendendo como executar, tá? Então, o passo a passo primeiro é esse, certo? Você entender, fechar bem o escopo da obra, saber muito bem o que você vai fazer, saber qual é a melhor modalidade de contrato, certo? Que você vai estar elaborando. E o segundo, claro, é você orçar essa bendita obra, é você planejar e reorçar, tá certo? Não adianta, é um ciclo virtuoso. Orçamento, planejamento e reorçar, reverificar. Cada vez que você faz esse ciclo, você evita problemas, você evita situações que vão te deixar mal, situações que vão te deixar numa situação constrangedora, porque no final das contas o que vale é o teu nome, certo? O que vale é a tua capacidade de estar entregando. E a tua história tem que ser, você tem que fazer um pensamento de médio prazo, né? Você tem que fazer um pensamento de, no mínimo, médio prazo. Você não pode pensar na tua obra apenas com 6 meses, na tua empresa ali, 6 meses, 1 ano de empresa. Você tem que pensar em 3, 4, 5 anos. Então, a primeira época da tua obra, a primeira etapa da tua obra, você tem que estar executando justamente o teu aprendizado, tá? E não é só você, tecnicamente, certo? Não é só você ali executando a obra, é muito mais. Por exemplo, você hoje tem alguém dentro da tua empresa que está comprando. Vamos lá, você começou, geralmente é a primeira pessoa que a gente contrata para uma construtora para nos ajudar na parte administrativa, é alguém de compras, né? Alguém ali de suprimentos que vai estar te ajudando a estar cotando os materiais, né? Comprando os materiais e tudo mais. Bom, essa pessoa já fez esse tipo de atividade alguma vez? Tá? Já fez da maneira que você quis, ou seja, você vai treinar, você vai ensinar. Então, uma empresa, ela não é fechada apenas pelo proprietário, certo? Ela não é, uma construtora, ela não é fechada apenas pelo engenheiro, tá certo? Não, tem muito mais pessoas ali envolvidas que você vai ter que estar dando suporte. Essas pessoas têm que trabalhar da maneira que você precisa que seja trabalhada. Então, você tem que treinar. Tá? Você vai ter que treinar o teu pessoal de compras, você vai ter que treinar também o teu pessoal de finanças, tá certo? Ou seja, o teu pessoal de contas a pagar, o teu pessoal de contas a receber. Todas essas pessoas têm que ser treinadas para que você possa ter a tua organização de uma maneira que você, poxa, não, agora está legal, agora está eficiente, agora eu consigo fechar um contrato onde eu possa me arriscar mais, porque o ganho é maior, mas eu sei que eu tenho eficiência, eu sei que eu tenho retaguarda. E tudo isso também dentro do teu canteiro, né?
Quantas vezes eu vejo pessoas começando as obras, né, seja no prejuízo, por quê? Porque todo mundo é novato ali, ninguém tem experiência, ninguém nunca fez aquele tipo de obra, certo? A equipe dele de carpintaria só fazia casa, e vai fazer prédio, ou o contrário, tá certo? E principalmente o contrário, não acha às vezes que o profissional que vive fazendo prédio, ele vai ser excelente para fazer casa não, certo? Às vezes ele vem com aquelas soluções para prédio que são caras, mas que ali justificam e trazem toda essa carga para a construção de uma residência, e o contrário. Então, todo esse aprendizado que a gente está falando, ele tem que ser não só no teu escritório, tá certo? Como ele também tem que ser dentro do teu canteiro, certo? O teu conhecimento de projeto. Hoje está muito mais fácil você conseguir entender toda essa parte de projeto, né? De você não ter problemas aí de compatibilização. Quantas vezes eu vejo o pessoal aí com problema em obra, compatibilização, quebrando, refazendo e tudo mais, tá? Então, é um passo a passo, tá certo? Que a gente passa, que eu estou te mostrando aqui, certo? Para que você realmente evite ter problemas de construção, evite ter problemas de prejuízo, porque a obra você já inicia ali no furo, porque você não fez um contrato, né? Que isso aí é de praxe, as pessoas não fazem contrato, as pessoas, quando você começa a construir aí sem ter um contrato, que o cliente do meio do nada muda tudo, e quanto isso é sério. Quanto isso é grave, tá? O cliente vai chegar, não quero esse tipo de revestimento, eu não quero esse tipo de acabamento, eu quero mudar isso e aquilo. E você, como é que você vai cobrar essa mudança? Como é que você vai mudar o novo prazo, o novo custo? Então, toda obra começa a ter prejuízo no início quando você não se prepara antes, tá? Muitas vezes as pessoas vêm aqui no Obra na Mão e falam, eu gostei do teu sistema, principalmente as pessoas que estão se formando, né? Ou seja, estão aí terminaram de se formar há pouco tempo. Eu gostei do teu sistema, eu gostei da elaboração, eu gostei de tudo aí, mas eu ainda não estou com obra, então assim, deixa eu arrumar uma obra para que eu possa adquirir. Isso é uma falha, isso é um erro, tá? Você nunca viu ninguém começar a treinar na semana da Olimpíada. Tá? Não, o cara vai começar a competir, o campeonato vai começar a semana que vem, agora eu vou treinar. Tá? Então, lógico que ele não vai ser campeão, lógico que ele não vai ganhar, porque ele, ou seja, era para ele estar se preparando. Então, é o que eu também falo. Você tem que estar se preparando, você tem que estar definindo os processos, mas se você vai ser responsável pelas compras, como é que você vai fazer as compras? Porque você não já visitou fornecedores antes. Tá? Entende, gente? Obra, construção, tá certo? Não é uma atividade única, tá? Muitos construtores, muitos engenheiros, arquitetos acham que vai se resolver ali com ele mesmo no peito. Não é assim. Você não é um tocador de obras, certo? Você não é um gestor só da obra, você vai ser um gestor de uma empresa, gestor de uma construtora, que é rica em processo, é rica em procedimento, certo? É rica em várias atividades, que se você não se preparar, que se você não definir antes, você vai ter um problema grave. Tá certo? Você vai ter um prejuízo. Por quê? Porque você vai ter que resolver as coisas na hora. Tá? Nada é tão ruim quanto o improviso. Tá? Nada é tão ruim quanto você realmente querer, não é agora, eu vou comprar agora o material, eu vou contratar a mão de obra, pega qualquer Zé doidinho que está passando na calçada, bota para dentro, tá certo? Vai no fornecedor que entrega mais rápido e traz esse material. Então, tudo isso é inexperiência, é falta de planejamento, é falta de orçamentação, é falta de preparo. E eu digo planejamento, não é só o planejamento da construção, é o planejamento que às vezes se fala planejamento da construção, mas é o planejamento da tua empresa, cara, certo? É o planejamento do teu empreendimento, é o planejamento de tudo aquilo que você está se pondo a executar. Tá? Não adianta você querer resolver tudo naquele momento da obra. Tá? Não adianta você querer resolver tudo naquele momento da construção. Vai ser problema, vai ter prejuízo. Te prepara antes. Líder construtor não tem tempo vago não, meu amigo. Você tem que estar definindo tudo que vai ocorrer dentro da tua empresa. Tá? Como se compra, como se paga, tá certo? Como se contrata, como se cobra do cliente quando se gerou um aditivo, como se identifica que se gerou um aditivo de contrato. Então, todas essas situações é que vão estar te protegendo para que você não comece a obra no prejuízo. Né?
Poxa, quanta gente começa a obra, o material já subiu, mas aí eu me preparei. Pô, não é por quê? Porque começou já no prejuízo. Não estudou orçamento, não estudou nenhum dos riscos que a obra pode ocorrer, que a obra pode acontecer. Certo? Então, para que você não tenha problema nas suas obras, para que você não tenha problema de construção, de ter prejuízo, de estar começando a obra ali já com o teu orçamento furado, certo? Começando com tudo isso, se prepara, meu querido, se prepara antes, tá? Define os processos dentro da tua empresa, pega um caderno, não é nada de outro mundo não, pega um caderno e anota, poxa, eu quero me pôr a construir, eu quero construir determinado nicho, o nicho que eu quero construir. Os clientes têm esse perfil, tá certo? É o cliente que tem uma rentabilidade dessa maneira, eu preciso atendê-la de tal jeito, tá certo? Tudo isso você vai escrevendo antes, você constrói a tua empresa no papel ali, certo? Eu falo no papel, no software, onde você tiver mais habilidade, se sentir mais confortável, tá certo? E você vai treinar como orçar a tua obra, como ler um projeto, como planejar, certo? Seguindo um método, certo? Para que você possa realmente ter sucesso, tá? É muito difícil a gente descobrir tudo, tá certo? É muito difícil a gente descobrir todos os erros, é praticamente impossível, tá certo? Você não descobrir antes que os erros ocorram, certo? Por isso que é tão importante você seguir aquelas pessoas e escutar aquelas pessoas que já passaram pelo que você está querendo passar, aqueles que já construíram, aqueles que já executaram, você tentar buscar a experiência deles e trazer para você, certo? Por quê? Porque vai ser mais rápido e menos doloso para você, tá? Essas pessoas que já passaram por tudo isso, elas já geraram um método, certo? Elas já geraram ali um checklist, elas já geraram ali uma maneira de se executar tudo. Então, o que acontece? Você seguindo-as, elas vão estar repassando, tá? Para você. Você seguindo-as, você vai estar errando menos, vai tendo menos prejuízo, tá certo? Então é tão importante, meu querido, de vocês abrirem os ouvidos e os olhos, tá certo? E escutarem com o coração mesmo, assim, escutarem, entenderem, anotarem todas essas experiências daquelas pessoas que já passaram pelos que vocês estão tentando passar, que vai ajudar em muito vocês a não terem problema, a não terem prejuízo no canteiro, certo? Bom, outro importante que eu queria conversar com vocês aqui, tá certo? É sobre a gestão dos contratos. Vamos lá. O que eu digo gestão dos contratos? Eu toquei um pouquinho antes no assunto, mas agora reforçando. Quando a gente define gestão do contrato, certo? Aquele contrato que você fechou com o teu cliente, tá certo? Aquele contrato ali, ele dita todas as regras, tá certo? Ele dita tudo aquilo que deve ou pode ocorrer na obra e quais serão as respostas, quais serão as relações entre as pessoas ali naquele contrato. Bom, vários e vários colegas, vários e vários construtores têm um problema grave de não saber gerir o contrato. O que é que eu digo de não gerir o contrato? Primeiro, certo? É você não cobrar do teu cliente os aditivos. Esse é o mais clássico, tá? Esse é o mais clássico. Você absorve porque vai querendo ser bonzinho para o cliente e no futuro lá você vai estando mal. Segundo, certo? Você não está atento a toda a legislação que existe em relação à proteção de atividades que você não tem como agir. Como eu falei, contratos, problemas de força maior, como a pandemia, como o exemplo do garoto que eu dei há pouco para vocês, certo? O garoto que teve um problema grave numa obra, mas era um problema de força maior, e aí, bom, o cliente teria que ter entendido, as pessoas teriam que ter sentado para conversar e não poderia jogar para ele o problema é seu. Certo? Então, a gestão do contrato, ela tem que ser feita todo dia. Não adianta você pegar, gera um contrato e aí serve apenas para assinar e guardar. Não, certo? A forma de pagamento, a forma de cobrança, a ingerência na obra, certo? Muitos clientes chegam na obra e aí muda tudo. Tá? E não é só mudar o que quer, não. Pega até os trabalhadores. O trabalhador está aqui, olha, eu não quero, não, por favor, tu pode vir aqui, quebra aquela parede, eu quero uma porta ali, eu quero um piso ali, eu quero um revestimento.
Nada disso pode acontecer, isso tem que estar previsto dentro do teu contrato, isso tem que ter multa, tá entendendo? Isso tem que ter sinalização para o cliente, certo? De que ele não pode estar interferindo na tua mão de obra, tá? Há pouco, um cliente aqui do Obra na Mão me ligou e disse, cara, eu tenho um prejuízo grave, tenho um problema grave nas minhas obras, que é, poxa, eu tenho 5, 6 obras, o cliente chega lá e muda tudo. E aí a minha mão de obra, ele chega, não, o dono da obra sou eu, mas não é assim, ele não é o dono da obra, ele vai ser o dono da casa, tá certo? Existe um contrato seu com ele, existe ali uma relação contratual, onde vocês, tá certo, tem que se respeitar, e ele não pode ultrapassar ali a barreira, né? Ou seja, os limites que você preconizou, certo, gente? Então, para que a gente possa aqui recapitular tudo foi que eu falei, para que você não tenha prejuízo aí das tuas obras, para que você não comece uma obra tendo prejuízo, vamos lá. Primeiro de tudo, orça, tá? Orça, planeja e reorça, tá certo? Nunca esquece, isso aí tem que ser um lema, tá certo? Dentro aí da tua empresa. Segundo, analisa a tua empresa para saber qual o nível de maturidade. Eu posso ser empreiteiro, empreitar tudo, prestador de serviço completo. Ah, não, eu vou apenas fornecer a mão de obra porque eu não tenho experiência ainda com a compra de material, eu tenho dificuldade ainda em conseguir os melhores preços, ou eu tenho um problema de risco. Ou, não, vou fazer uma obra por administração, que fica mais leve para mim, tá certo? Porque eu não tenho tanta experiência assim. Ou ainda, né, eu vou prestar consultoria, certo? Esse reconhecimento, gente, vai trazer vai evitar tanta dor de cabeça para vocês, certo? Vai evitar tanto problema no teu dia a dia de obra, tá certo? Onde você vai ter uma paz se você conseguir fazer esse tipo de decisão, de ter esse tipo de maturidade, certo? Bom, gestão do contrato, como eu falei, tá certo? Agora há pouco, e estudar bem os projetos com o teu cliente. Gente, eu sou Neto, sou aqui do Obra na Mão, tá certo? Nós aqui ajudamos construtores a fazer gestão lucrativa de obra em 30 dias, entregando obras no prazo e no custo. Agradeço e vamos para cima.